Mais uma entrevista, então, importante nessa edição do Expresso. A gente conversa agora com o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon. Tony, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Você me ouve bem? Sim, boa noite. Boa noite, é nossa primeira vez de conversa, espero que você goste, que venha sempre conversar com a gente. A primeira pergunta, claro, ela é direta, a sua análise aí desse contexto, né, preocupante, uma inflação então em 2 dígitos, a maior dos últimos 6 anos e chamando bastante atenção para o tamanho dos desafios, né, das autoridades brasileiras para tentar segurar esse rojão. Olha, eu acho que, na verdade, há vários fatores que devem levar a uma queda natural da inflação já neste ano, né? Inclusive a desaceleração do crescimento econômico, né? Que já está contratado por vários fatores, inclusive pelas altas já praticadas pelo Banco Central. A gente também percebe que a taxa de câmbio tem ficado mais ou menos no mesmo valor no último ano, né? Você não teve a forte desvalorização que você teve em 2020. Então, a questão agora é fazer um trabalho fino, né? Esse vai ser o desafio do Banco Central, não exagerar muito na dose, né? Porque se exagerar muito na dose, a gente vai acabar pagando preço muito alto em termos de crescimento econômico e no mercado do trabalho. Então, acho que isso realmente vai ser o grande desafio do Banco Central nos próximos meses. Sim, na carta, a gente até estava conversando, Raquel e Renata, sobre isso, o presidente do Banco Central, ele aposta numa desaceleração da inflação a partir de março, né? Mas o mercado, como a Raquel estava contando, estava apostando isso a partir do segundo semestre. O presidente do BC está mais otimista. E você está em que nível nessa apreciação de redução da inflação? Primeiro semestre, segundo semestre ou meio do caminho? Nisso eu estou mais com o Banco Central, tá? A gente sempre tem aquela inflação do início do ano, né? Os ajustes de tarifa, né? Salário mínimo, etc. e tal. Então, isso dá mais um choque, né? Vamos dizer, perpetua os choques que já existem na inflação durante um certo tempo. Mas a partir já do segundo trimestre, você começa a ver a queda desse choque. Então, acho que já a partir do segundo trimestre a gente deve ver, de fato, uma queda da inflação, que aí deve acelerar no segundo trimestre e também em 2023, à medida que o efeito sempre tem uma defasagem entre a alta de juros e a eventual queda da inflação. Então, o efeito dessas últimas altas que a gente viu na taxa de juros, inclusive as altas que devem ser praticadas no início do ano, ainda vão bater na economia. Então, isso deve acelerar esse processo de desinflação mais para o final do ano. Falei delas, então vou colocá-las na conversa. Raquel, chega na entrevista também, Raquel? Tony, boa noite. Tony, boa noite. Você disse que está preocupado do BC exagerar na dose, subir demais as taxas de juros. Pode explicar um pouquinho melhor por que dessa necessidade de calibragem e o que seria, em termos de números, para você exagerar na dose? Olha, eu acho que se você olha para a expectativa do mercado, uma taxa de juros de 12%, se você olhar para a curva de juros, que projeta 13%, eu acho esses números exagerados. Como eu disse, eu acho que já há vários fatores que devem levar a uma queda natural da inflação neste ano. Eu acho que o Banco Central, na verdade, deve procurar a convergência da inflação em 2023, então tem um prazo, né, um prazo maior para fazer essa convergência ocorrer. E a gente, de novo, temos que lembrar que o aumento de juros demoram de 6 meses a 9 meses a 1 ano, ou até mais, para impactar a economia. Então, a inflação que a gente está sofrendo hoje, na verdade, é um espelho sobre o passado. É o que ocorreu, os choques que ocorreram no final do ano passado, né, no início do ano passado, em 2020. Quando eu olho para esses mesmos elementos hoje, a maioria deles, pelo menos, está apontando para uma desinflação maior. Então, não basta, né, o Banco Central, acho que o Banco Central tem que realmente repensar várias vezes sobre quais serão seus próximos movimentos de política monetária, para agora não fazer o que eu acho que será o erro contrário que eles fizeram em 2020. Eles baixaram muito a taxa de juros naquele momento, demoraram para subir a taxa de juros no ano passado, e temos o risco hoje de subir a taxa de juros demais e criar, de novo, um desnecessário custo para a atividade econômica e para o mercado de trabalho. Renata Agostini também participa do papo. Renata?
Como vai, Tony? Boa noite. Na carta de hoje, a gente viu o Banco Central falando sobre a necessidade de se manter ali uma sinalização de cuidado com as contas públicas, né? Houve menção, inclusive, ali a necessidade de reformas estruturais. Agora, a gente está em ano eleitoral. Então, gostaria de ouvir o senhor nesse aspecto. É possível contar com algum movimento mais significativo em termos de reforma nesse ano para acalmar as expectativas? E como é que você está vendo o desempenho do PIB para esse ano? Porque é um descolamento. Ali no Focus está para 0 ponto alguma coisa, uma estagnação para 2022, o governo ainda está mantendo uma projeção de crescimento de 2%. Nossa projeção de crescimento para esse ano, infelizmente, é ao redor de 0. E a gente tem uma grande preocupação com 2023. Se de fato o Banco Central subir os juros tanto quanto o mercado está projetando, a gente pode ter de fato uma recessão em 2023. Por isso que eu acho que tem que ter muito cuidado nessa dosagem de juros. Bem, na verdade, que o grande fator fiscal político que impactará as expectativas é de fato a eleição. Governo em final de mandato normalmente não aprova nenhuma reforma relevante, não acho que vai ser diferente para este governo. O mercado vai ficar olhando para as pesquisas, para aquilo que os candidatos estão sinalizando para ver qual será a política fiscal futura. E isso vai certamente ter um grande impacto sobre o preço dos ativos, como a taxa de câmbio, e também expectativas de inflação com qual o mercado vai trabalhar para 2023 e os anos seguintes. Tony, quanto é que esse ambiente de instabilidade política, eu me refiro aos diversos momentos, em que partiu ali diretamente do Palácio do Planalto, em declarações equivocadas do presidente Bolsonaro, ou até mesmo do ministro Paulo Guedes, ou de outros representantes, falas impróprias, o quanto que esse contexto barra eleitoral, barra imprevisibilidade, barra exemplo do que a gente já viveu, pode continuar contaminando a economia brasileira e segurando o que a gente poderia conseguir de resultados positivos ou não tão ruins? Olha, toda instabilidade, seja ela política ou institucional, é ruim por definição, mas temos que lembrar que o Brasil é um país emergente, então a economia consegue conviver com um grau maior de instabilidade, como viveu nos outros anos, e a gente conseguiu crescer mais durante esses anos. Então, acho que tem vários fatores aí, conjugando para levar os resultados de crescimento econômico e inflacionário que temos. Agora, é importante que a gente tenha um problema de crescimento econômico. O Brasil não cresce faz mais de 10 anos. Se você olhar o PIB per capita, ele está estagnado. Então, o grande debate que eu acredito que deveríamos ter durante esse período eleitoral é exatamente examinar por que a gente não cresce mais, porque sem crescimento econômico a gente não vai conseguir realmente resolver nenhum dos graves problemas sociais que a gente carrega, que a gente tem no Brasil, e que devemos endereçar. Então, acho que isso, espero, pelo menos, que isso seja debatido, que o novo governo tenha uma agenda clara, tanto macroeconômica, mas também microeconômica, legislativa, de várias reformas para a gente fazer o Brasil crescer de novo. Precisamos disso. Sem dúvida. Vamos mais uma rodada, então? Raquel, por favor. Tony, muita gente do mercado já me disse que queria fechar os olhos agora em janeiro e acordar lá em dezembro, depois das eleições. Boa, Raquel. Quais são as suas expectativas para 2023? Você acha que pode ser um ano melhor a depender de quem vencer a eleição? E o presidente eleito, que caminho ele teria que tomar para tentar aí retomar o crescimento? Olha, os ativos brasileiros estão muito baratos, por qualquer métrica que você queira usar. Tem um pessimismo muito grande no mercado sobre a situação do Brasil. Como eu disse, o Brasil não cresce faz 10 anos, então, obviamente, isso traz um grande pessimismo. Então, o mercado, de uma certa maneira, já está precificando um futuro governo que vai continuar a destruir valor dentro da economia. Então, por incrível que pareça, desse pessimismo, a gente de fato pode acabar tendo um bom 2023 se o novo governo realmente sinalizar que vai caminhar nessa agenda de reformas, nessa agenda de estabilidade macroeconômica. 2022 vai ser o ano onde a gente vai pagar o preço pelos erros de política econômica que foram cometidos nos últimos anos e também, obviamente, ainda pagando o preço pela pandemia, a grave pandemia que assola o mundo inteiro.
Agora, pagando esse preço em 2022, eu acredito que se o novo governo, quem seja ele, independentemente de candidatos, entrar com o pé direito e sinalizar para o mercado e para o setor privado, né, para os empresários, para os consumidores, que vamos caminhar numa agenda de estabilidade de reformas, eu acho que 2023 pode iniciar um crescimento cíclico, pelo menos, que aí dependendo de um pouquinho de sorte, né, que a gente não tem tido nesses últimos anos, em termos, por exemplo, do ambiente global, a gente pode ter a continuidade desse crescimento nos próximos anos. Então, eu acredito que 2023, sim, a potencialidade de 2023 ser um bom ano para a economia certamente existe. Tomara que sim. Renata? Tônico, já pensando que esse é um ano, né, como conversávamos, que o Congresso não se mexe para muita coisa, último ano de governo, você falava agora, olha, 2023 sim, temos ali uma oportunidade. Governo que tomar posse deveria focar então em quê? Se é para dar um tiro certo, para que essa confiança seja restabelecida, qual tem de ser esse tiro? Lembrando que a gente está num debate grande aí sobre manutenção de teto de gastos ou se tem de haver uma nova regra a substituí-la, né? Olha, eu acho que não pode ter só um tiro, né? Tem que ser uma metralhadora, né? Pelo menos um cartucho com algumas balas para a gente sair dessa estagnação, né, em que a gente está nesses últimos anos. Tá? Uma coisa que vai ajudar muito é uma eventual queda de juros. Tá? Então, se o Banco Central não exagerar muito na dose e a gente pagar o preço pela inflação alta nesse ano, mas ter mais perspectiva de queda de juros em 2023, isso pode certamente ajudar muito. Isso só por si só pode ajudar bastante o crescimento econômico. Mas eu acho que, de novo, o novo governo tem que entrar e ter um diagnóstico de por que o Brasil não consegue crescer, apesar de ter feito várias reformas. Tá? Porque se a gente olhar nos últimos 5 anos, eu diria começando até com o ministro Levi, houve várias reformas, houve vários ajustes, a gente teve um teto de gastos que funcionou por muito tempo, a gente teve uma grande queda de juros. E apesar de tudo isso, a gente não cresceu. Então, a gente tem que ter um diagnóstico que é fruto do debate político. Acredito que ele vai sair desse debate político. E o governo tem que realmente entender quais são os pontos mais críticos que impedem a economia brasileira de crescer no curto prazo. A gente tem que fazer reformas de longo prazo, a gente tem que ter crescimento no curto prazo. A gente já conseguiu ter isso no passado, até em ambientes hostis, temos de instabilidade econômica lá fora. De novo, o Brasil não é uma economia que já conseguiu crescer, então a gente tem que voltar a crescer. Eu acho que o governo tem que ter esse diagnóstico correto, né? As respostas não são óbvias. Tá? Eu certamente, né, tenho várias ideias, tá? Mas eu não acho que as respostas são óbvias ou são únicas. Então não é só questão da política fiscal, a gente concentra muito as nossas atenções na política fiscal, correto, a gente tem que ter uma estrutura, um conjunto de âncoras fiscais que funcionam e tem credibilidade, mas vai muito além disso. E nós estamos falando, Tony, de um ambiente muito difícil, né, para a população em geral, com essa pressão inflacionária, com tudo que aconteceu na pandemia e também com um temor muito grande de vários especialistas para o que seria, então, uma pressão populista em cima, especialmente do atual governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, por causa do que apontam as pesquisas nesse momento. O quanto isso, de fato, preocupa a você e quem está no seu entorno? Olha, eu acho que todo mundo, né, do mercado, pelo menos, gostaria que a gente soubesse qual será a política fiscal de 2022. Né? E a gente passou todo o ano de 2021 debatendo a questão da continuidade do auxílio, né, que foi o auxílio emergencial, se tornou Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família. A gente achava que com a PEC dos precatórios esse assunto estava mais ou menos encerrado. De fato, os números fiscais correntes não são ruins, por vários fatores que devem se dissipar ao longo do tempo. Então, não é que estruturalmente os números são bons, isso não é verdade, mas temos que reconhecer, os números atuais não são ruins. A gente pode fechar com o superávit primário nesse ano, uma coisa que a gente não tem desde 2013. Né? Mas o problema é que parece aquele monstro do Halloween. Né? A gente acha que o monstro morreu e ele volta à vida. Agora a gente está discutindo essa questão do funcionalismo. Eu acho que é um debate impróprio, né, dado o que tem ocorrido nesses últimos anos, e eu acho que concordo com o ponto, né, do ponto de vista do ministro Guedes, que a questão
da remuneração do funcionalismo deveria ser feita dentro de uma estrutura de uma reforma administrativa, né? Não é só dar aumento, aumentar a produtividade do funcionalismo. Então, temos que esperar essa reforma que ela venha, de fato, no ano de 2023. É porque daqui para frente absolutamente nada de votações expressivas, né? Pela demanda do calendário eleitoral, né? Isso, não acredito de novo, né? Não é tradição nossa. Sim. De novo, né? Comparando 22 com 23, por que eu utilizo com 23? Normalmente governos, início de mandato, conseguem aprovar algumas reformas, né? O governo Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência e normalmente governos, início de mandato, fazem um certo esforço de colocar as contas públicas em ordem, né? A gente viu isso em vários governos. Então, são dois fatores que, se o novo governo seguir com uma pauta de reformas e seguir com fazer o rearranjo, reestruturar a âncora fiscal, né, até colocando uma nova regra, que não a regra atual do teto de gastos, esses são poderosos fatores de novo, né, fazer a economia brasileira começar a crescer de novo. É o nosso maior desafio, né? Dá tempo de mais uma rodada rápida? Deixa eu perguntar aqui para o nosso editor. Dá? Então, Raquel, volta, por favor, Raquel. Tony, e como é que estão as suas expectativas para crescimento de PIB? Você também imagina uma economia estagnada neste ano? A nossa expectativa oficial é um crescimento de 0. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Pode ser um pouco mais, um pouquinho menos, vai depender de vários fatores. No segundo semestre, de novo, a questão, a expectativa vindo da eleição vai ser um fator bastante determinante no nível da atividade. O setor privado, o mercado financeiro antecipa as coisas. Então, se a gente, de fato, tiver, sinalizar quem estiver liderando as pesquisas, né, seja um grupo de candidatos ou um candidato específico, a gente não sabe ainda, se essa pessoa sinalizar, de fato, que vai embarcar nessa agenda de reformas, se a gente tiver essa queda de inflação que eu estou esperando, a gente pode ter um início desse processo de recuperação e acabar tendo um ano mais positivo em 22. Certamente o crescimento vem mais em 23, né? Ele já pode vir em 22, mas vai depender muito dessa sinalização. Quando a gente roda nossos modelos, né, que obviamente são modelos, erram bastante, mas é o que a gente tem para tentar fazer esse tipo de projeção, quando a gente roda sem esse sinal positivo, né, vindo do processo eleitoral, como se, por exemplo, não tivesse nenhuma eleição, o que a gente acabar tendo um crescimento de 0 esse ano e uma recessão em 2023. Então, assim, na inércia, a gente vai ter um ano de 0 e crescimento negativo em 2023. Por isso que é extremamente importante que venha essa sinalização, né, da pessoa que eventualmente será o presidente e ministro do ano que vem. Sem dúvida. Raquel, Renata, obrigada. Tony Volpon, espero que você tenha gostado do papo. Venha bastante. Mais. Obrigado. Que ótimo. Obrigada a você por atender ao nosso convite. Venha sempre conversar com a gente. Faz toda a diferença ter esse papo reto em momentos tão difíceis, né, de uma compreensão que precisa ser feita por todos nós. Muito obrigada. Boa noite a você. Boa noite. Valeu.